Boa tarde. Vamos falar um pouco agora sobre jardim, né? Falar um pouco sobre Jardim do Éden, como fazer um. Posso ter um? E todos nós podemos ter um Jardim do Éden. Deus nos deixou as orientações para que a gente trabalhasse no jardim, para que nós fôssemos jardineiros, né? Lavradores da terra, tivessem contato com a terra. Essa seria a nossa principal atividade. E, ao longo do tempo, isso foi, para muitos, se perdendo. Mas como a gente retomar esse processo e como, de fato, ter aí uma área produtiva, alimentícia, com muita riqueza. A gente fala do jardim biodiverso. Não é só você ter algumas plantas, é você ter realmente uma maior biodiversidade possível de alimentos dentro de uma área se assemelhando ao que era, de fato, o Jardim do Éden. Então, a gente tem trabalhado com esse conceito e levado as pessoas a refletirem, trazer, muitas vezes, para a própria família uma discussão sobre quais são as frutas, quais são as verduras, quais são os legumes, quais são as sementes que a família consome, que a família tem trabalhado, que a família gosta. Algumas, e tem regiões que você consegue produzir uma quantidade enorme de espécies, tem outras que têm a influência do clima, que é mais frio, que tem o período ali, que tem geada, que tem ali uma hiberna, nem todas as culturas conseguem ser produzidas. Mas, na maioria dos lugares, dá para a gente ter muito mais biodiversidade, muito mais diversidade do que a gente tem hoje. E o nosso prato ele deve ser o mais colorido possível. Quanto mais colorido, mais nutrientes a gente está ali adquirindo, a gente está ali ingerindo. Tem uma pesquisadora, e ela ficou durante muitos anos no Brasil, ela não é brasileira, mas ela tem um conceito que eu gosto muito, que é a professora Ana Maria Primavesi. E ela fala: solo vivo, planta viva, homem vivo, né? Solo sadio, planta sadia, homem sadio. E a gente tem muito essa reflexão hoje, quando você vai trabalhar no campo, vai trabalhar no solo, do empobrecimento do solo. Tem um documentário americano que chama Solo Fértil, está na Netflix, e ele fala exatamente sobre todo o processo de degradação do solo e como isso vem influenciando diretamente na nossa alimentação, nas doenças que estão hoje e como que as pessoas estão aí se relacionando, né, diretamente. Muitas vezes falar é muita depressão, tem muitos problemas mentais, tem muita dificuldade hoje, mas a gente não consegue fazer essa conexão com o primeiro ponto, que é o solo. O solo está, em muitos lugares, morto. E o manejo convencional vem fazendo isso. E eu posso falar para vocês que, assim, durante muito tempo, eu era defensora do manejo convencional. Passei meu tempo de graduação questionando os orgânicos. Brigava na faculdade com o professor, com outros colegas que falavam de orgânico. Fiz a minha pós-graduação estudando as vantagens e as desvantagens do orgânico, mas o que eu queria era pegar para bater no orgânico. Essa era a principal função naquele processo de estudar a vantagem e a desvantagem, era encontrar a desvantagem para bater. E, no processo convencional, você se torna dependente, completamente dependente do mercado. O mercado lhe leva à dependência. E, cada vez que você aplica o manejo convencional, você fica mais pobre. O processo de empobrecimento ele é contínuo. Quando eu tive no Henrique, que a gente entendeu a agricultura sintrópica, aí eu falei: agora eu me encontrei. Agora eu encontrei um sistema que faz sentido. O convencional não faz, o orgânico também não faz. Aí alguns perguntam: mas como assim? Orgânico não faz sentido? Se você substitui uma molécula química, uma molécula sintética, por uma molécula orgânica, apenas você continua dependente. E, muitas vezes, algumas moléculas orgânicas, durante muito tempo, sendo aplicadas as mesmas moléculas, ela vai causar um problema maior do que até a molécula sintética. E, quando eu me estudava, me deparava com isso, eu dizia: não faz sentido produzir o orgânico. Faz sentido produzir o orgânico, sim, não vou deixar vocês preocupados, não. Mas desde que o manejo seja sintrópico. O manejo sintrópico faz todo sentido, porque eu construo a fertilidade do solo e eu levo o solo ao equilíbrio. Eu mudo completamente o manejo. A cada ciclo de plantio, o meu solo tem que estar melhor. A cada ciclo de plantio, eu tenho que melhorar a fertilidade do solo e não piorar.
que no manejo convencional é exatamente o contrário. A cada ciclo de plantio eu pioro o solo. Então, o avô é rico, o pai é pobre e o neto é miserável. Esse é o conceito do convencional. E a gente precisa trabalhar exatamente o contrário. E dentro desse processo de construir um jardim, a gente tem que construir um jardim que ele seja equilibrado. Precisamos trabalhar um processo em que a gente produza as frutas, as verduras, as sementes, as flores, tem flores comestíveis, a gente tem muitas plantas medicinais. Hoje tem uma diversidade, e o Brasil ele tem uma grande biodiversidade, a gente explora muito pouco da biodiversidade. Temos importado mais algumas espécies do que temos valorizado as nossas espécies, e a gente precisa melhorar nesse aspecto. E, para isso, nessa construção do jardim, a gente precisa pensar em todo esse processo. Então, a gente tem que, primeiro, entender as espécies desejadas para ter nesse jardim. Quando a gente fala, por exemplo, dos citros, os citros a gente tem, vou dar o exemplo do limão. Um pé de limão produtivo, ou bem produtivo, ele abastece uma família e sobra limão. Se ele não tiver uma produção boa, você pode precisar de mais pés de limão. Mas uma família que está plantando para o consumo dela, ela não precisa de uma grande área para ela ter as frutas dela. 5 pés, 10 pés de cada planta é suficiente para ela ter abundância. E uma das coisas que eu acho muito interessantes na agricultura é quando você vai visitar uma família no campo, quando você volta de lá, você sempre traz algo de lá que ele está lhe dando. Porque existe abundância e a pessoa gosta de compartilhar. Quando você vai na cidade, não. Às vezes, muitas vezes, você não é bem recebido, né? Veio para aqui sem avisar, como assim? Então, é um processo inverso e que nos faz com que o estar na mesa, né, o colocar o que a gente produziu na mesa, seja uma coisa prazerosa, seja uma coisa que agrega pessoas e que a gente quer pessoas. Normalmente, nos finais de semana, as propriedades ficam mais cheias, né? Recebe um amigo, recebe um vizinho, no domingo a casa está mais cheia, para que esses momentos em família também possam estar acontecendo. Então, o que eu preciso num processo de desenhar um jardim, fazer? Além de estar pensando com a família inteira, e normalmente a gente faz uma oficina em que a gente pega a família e ela vai sentar ali, ela começa a anotar todas as plantas que elas têm interesse, que elas já consomem, ou algumas que elas têm interesse. Tem plantas que tem gente que fala assim, eu não compro porque é caro. No jardim você não tem esse problema. Você pode plantar porque você vai ter abundância na sua área. A fruta da rainha, né, que é o mangostão, você vai comprar ele é extremamente caro. Mas se você tem alguns pés de mangostão, você tem abundância para você ter com a sua família. Então, que tipo de fruta a gente tem interesse? Que tipo de verdura a gente tem interesse? Como eu posso desenhar esse jardim para que a gente consiga ter tudo isso? E buscar, muitas vezes, variedades que você não tem ali até no seu entorno. Tem um local aqui em São Paulo em que tem um jovem, ele tem uma certa deficiência, mas ele se especializou em produzir frutas. E ele produz mais de 200 variedades de frutas. E a gente tem um livro, que foi lançado tem pouco tempo, que ele tem 600 variedades de frutas brasileiras. Por que a gente tem que ter 5 frutas, 10 frutas no nosso pomar? Se Deus nos deu tanta riqueza. Então, a gente, dentro dessa construção, Jardim do Éden, a gente está falando de abundância, a gente está falando de diversidade, a gente está falando de muita coisa diferente. A técnica de plantio, o método de plantio que eu acredito, que eu passei a acreditar, e agora eu me encontrei, é com a agricultura sintrópica, é trabalhando, de fato, nesse modelo de você buscar o equilíbrio e você ter as plantas retroalimentando o sistema. Eu tenho que ter plantas que vão ser de colheita e tenho plantas que vão ser podadas para manter o sistema ali, sendo alimentado. Mas, no momento em que eu vou pensar nessa diversidade, nessas frutas, eu preciso olhar o calendário do ano. Eu não posso ter alimento para a minha família apenas alguns meses do ano, eu tenho que ter todos os meses. Então, eu preciso olhar o calendário de produção das frutas. E aí tem um calendário que eu acho muito interessante, que é o dos citros. A gente voltando a falar de citros de novo. Existe uma diversidade enorme de limões. Existe uma diversidade enorme de laranjas, né?
de citros a gente tem mais de 40 tipos de citros. Então, eu não tenho que plantar uma variedade só. Quando eu consigo trazer essa diversidade, eu consigo ter mais tempo daqueles produtos e eu consigo montar um calendário com citros para não faltar citros durante um ano inteiro. Com exceção da região do sul, né, que tem uma dificuldade maior ali com a questão climática, do centro-oeste até o Amazônia, você consegue montar um calendário para você ter citros o ano inteiro. Vai ter pocã todo mês? Não. Mas você vai ter outras frutas e outros citros que vão lhe dar o quê? Aquela vitamina C, aqueles nutrientes que essa categoria está ali preenchendo. Então, como que eu vou lidar com os citros? Como que eu vou lidar? Vou para o Nordeste. Tem uma variedade de maçã que você consegue levar para o Nordeste, que é a variedade Eva. Aqui na região do Centro-Sul, você tem outras variedades que se comportam melhor, mas existem já algumas variedades que você consegue trabalhar em regiões mais quentes. Outras são de regiões mais frias, e já existe aprimoramento para isso, já foi estudado e identificado variedades que conseguem atender a esse processo. Então, você consegue produzir caqui, você consegue produzir maçã. Mas eu preciso ter esse estudo feito com a família para que a gente identifique essas espécies, identifique aí quais são essas frutas que são de interesse da família para ter uma abundância maior, e eu posso estar trazendo diversas outras. Eu tive na quarta-feira num programa que chama Programa Arboreto. O Programa Arboreto ele fica lá em Teixeira de Freitas, e ele começou lá, e, felizmente, eu tive a notícia de que ele agora vai ser expandido para o Brasil. Ele vai virar política pública. E o Arboreto, eles fazem um trabalho que é fantástico, que é assim, procura-se. E eles têm um cartaz, eles espalham na região, procura-se o cupã. Cupã é uma fruta da Mata Atlântica que estava já considerada na lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção. Então, eles procuravam essa espécie, quando ela era encontrada, ela era mapeada, e aí começava um processo de produção de sementes para começar a produzir mudas e aí distribuía para que essa variedade não ficasse mais ameaçada de extinção. E o Arboreto trabalha na Mata Atlântica, mas agora ele vai ter o Arboreto da Amazônia, o Arboreto Cerrado, o Arboreto Caatinga, vai espalhar pelo Brasil, num processo de resgate e num processo de também distribuição de mudas. Quem é produtor, às vezes, chega lá, consegue pegar várias espécies nativas, frutíferas, e podem levar para a sua propriedade como doação. Tem muitas prefeituras que têm trabalhos de viveiros em que eles fazem doação. Não são grandes quantidades, mas quando eu estou falando de montar um jardim para me ter diversidade de frutas, 10 plantas para mim é suficiente. Quando eu estou falando em plantio comercial, não, mas quando eu estou falando de um plantio para alimentação, muitas vezes 10 frutas é mais do que suficiente, vai sobrar. Imagina 10 pés de jambo produzindo. Faz lama, você não dá conta. Mas quando você vai para uma maçã, você vai para uma pera, vai para um marmelo, aí você precisa de uma quantidade maior. Então, 10 a gente tem trabalhado como uma média. Mas vai depender do consumo da família e de que espécie essa família tem interesse. Mas tem várias plantas que hoje podem ser trabalhadas e que muitas a gente não conhece, muitas a gente não tem ainda a experiência de ter saboreado ela, porque elas foram sumindo do processo, né? Foram aí sendo preteridas em relação a algumas plantas comerciais, e você não encontra ela no mercado normalmente. Você encontra em alguns colecionadores, alguns locais onde isso está sendo produzido. Então, esses processos são processos interessantes quando a gente está pensando em desenhar o jardim. E, muitas vezes, o jardim, você vai passar alguns anos em produção dele, porque nem todas as plantas você consegue aquela semente, aquela muda, no mesmo período. Então, eu tenho que identificar quais são essas variedades de interesse, tenho que identificar quem são os fornecedores. Às vezes, a gente consegue comprar pela internet, às vezes, tem fornecedor que manda de avião, você consegue pegar ali uma caixa com 10, 20 mudas, ali, você fazer a propagação. E são processos em que a gente vai precisar se dedicar durante um período para que ele consiga se estabelecer. Um jardim desse, a gente tem desenhado um agora com 100 espécies. Ele vai levar em torno de 5 anos para ser plantado. Hoje, ele é muito tempo, 5 anos. Para algumas espécies, sim, para outras, não. E para a dificuldade, muitas vezes, do material de plantio, 5 anos, muitas vezes, é pouco para você encontrar. A gente foi fazer um plantio de cacau e a gente ficou na lista de espera do viveiro por 3 anos.
Então, às vezes, você quer aquela variedade, mas você não encontra ela. Você quer aquele clone, você não encontra ele. Você tem que entrar na fila de espera do viveiro. Então, tudo isso são processos que, muitas vezes, a gente não faz essa conta, ou não tem essa ideia, e acha que rápido você consegue estabelecer. Você consegue algumas espécies porque tem uma demanda maior de produção de muda, sim, mas nem todas. E, num processo de construção de um jardim biodiverso, eu preciso ter clareza de que eu vou levar um tempo nesse processo de construção e que eu preciso ser o quê? Ter uma prospecção. Onde eu vou encontrar esses materiais? Aonde eu vou encontrar essas variedades? Como que eu vou conseguir essa muda? Como que eu vou conseguir essa semente? E algumas a gente tem bastante dificuldade de identificar e de encontrar. Tá? Então, esses são alguns processos que a gente precisa colocar. O nosso amigo que estava falando do plantio do anjo, né? Eu trouxe aqui a caneta para mostrar para vocês um plantio que é inspirado no plantio do anjo. Só que a gente traz algumas características muito próximas da nossa realidade aqui no Brasil. Eu vou desenhar aqui. Aqui é o berço, né? Tem alguns ainda que chamam de cova, mas a gente sempre tem tentado combater isso, dizer assim, não, a gente está trabalhando um berço, porque aqui a gente vai plantar uma vida. Nesse processo, no fundo dele, no plantio do anjo, né, coloca cano, coloca alguma coisa para deixar o quê? Que o ar ele esteja acontecendo aqui. Tenha ar para quê? Para que as raízes possam respirar e elas possam estar ali absorvendo o nutriente. Nós temos trabalhado com o quê? Com casqueiro. Casqueiro de coco, casqueiro de cacau, biomassa. O que é que você consegue ter na propriedade de biomassa? Eu estou colhendo lá o cacau. Quebrei o cacau para tirar polpa, para usar amêndoa. Aquela casca do cacau, eu posso trazer e colocar ela no fundo. Passou também na televisão essa semana um problema com caramujo africano. Tem algumas regiões que têm problemas sérios com caramujo africano. Alguns já disseram para mim, eu não planto mais feijão e eu não planto mais horta porque o caramujo vem e come na minha frente. Aí eu falei para eles, agora a gente vai fazer um trabalho diferente. Nós vamos fazer as armadilhas, vamos coletar o caramujo e é o caramujo que vem aqui para baixo. Porque o caramujo ele é rico em potássio. Então, eu vou trazer ele para ser meu aliado do processo. Então, o que é que eu tenho na propriedade, o que é que eu tenho no meu entorno que eu consigo fazer um bom berço? Não é chegar e plantar 100, 200 mudas de uma vez de qualquer jeito. Esse não é um jardim. O jardim, eu preciso me dedicar a fazê-lo. Eu preciso estar cuidando. Muitas vezes eu vou plantar naquele dia 5 mudas, mas eu vou plantar bem feito. Eu vou abrir um berço, muitas vezes de 100 por 100. Eu vou colocar esterco no fundo, eu vou colocar o que eu tiver de biomassa aqui. Não tenho biomassa, eu tenho madeira. Eu corto a madeira e coloco ela aqui no fundo. Nós já fizemos, a gente chama em alguns lugares de canteiro esponja, o próprio berço esponja. Por que chama de esponja? Porque eu estou colocando o material aqui no fundo, que a água vai descer, e ela vai ficar aqui para a planta por mais tempo. É como se eu tivesse uma esponja que está ali com umidade, que tem água. Então, eu preciso fazer esse fundo. Depois eu vou voltar aqui com uma parte do solo. Uma parte do solo que eu tirei, essa parte aqui do meio, eu coloco para um lado, vou botar aqui do lado A, e esse daqui eu vou botar do lado B, que é a parte mais fértil, que é a parte de cima. Eu devolvo para aqui, primeiro, a parte mais fértil. Eu coloco a parte mais fértil aqui e eu coloco a parte menos fértil em cima. E aqui no meio eu tenho uma muda. A muda tem que ficar na mesma altura do solo. Eu não devo deixar uma camada para estar acumulando água, porque esse processo do acúmulo de água pode chegar aqui a matar a muda. Então, tenho que deixar ela na mesma altura. Mas eu divido aqui o que eu tirei daqui, boto o máximo que eu puder de biomassa, de esterco, de material que eu tenho aqui embaixo, pego a parte do solo que estava aqui no meio, coloco para fora e pego a parte mais fértil, boto aqui, boto a muda e fecho. Porque as raízes elas vão se desenvolver mais aqui para baixo. E elas estando aqui desenvolvidas, e ela encontrando logo os nutrientes, encontrando um ambiente favorável, ela vai se desenvolver mais rápido e melhor. Então, esse é um processo que a gente
tem trabalhado, que é inspirado no plantio do anjo, e que a gente tem tido resultados muito expressivos. Tem áreas que você planta convencional, usando a base do insumo sintético e do herbicida, tem plantas que estão 3 anos, são desse tamanho. Tem áreas que a gente tem utilizado com esse processo, com 3 anos elas estão com mais de 12 metros de altura. E aí as pessoas falam, mas por que está tão diferente? É a mesma planta. A forma como você plantou. O cuidado com que você preparou aquele berço. Não é plantar de qualquer jeito. Abrir lá no cavador, botei a muda e sair. Não vai fazer a mesma diferença. Não vai produzir da mesma forma. Então, é por isso que a gente fala, é um processo de médio e longo prazo. Eu preciso saber que eu tenho que me dedicar a isso, porque, muitas vezes, a pessoa, quando você fala que vai abrir um berço de 40 por 40, a pessoa já não quer abrir. Quando você fala que é de 80 por 80, também não quer. Se disser que é de 100, então, ela já desistiu. Porque dá trabalho. E esse trabalho que vai fazer diferença para que essa planta se desenvolva. Mas muita gente não quer pagar esse preço. Quer que seja rápido, mas esse rápido não dá o mesmo resultado. Tem áreas que foram plantadas assim, que o resultado foi muito mais rápido do ponto de vista de produção. Mas é lento o processo de implantação. E quando você está fazendo só com a sua família, estou fazendo um trabalho ainda nos feriados, no final de semana, né, no tempo que eu tenho de folga das minhas atividades normais, é um processo que você não vai conseguir fazer 100 mudas num dia. É impossível. Eu preciso me dedicar a fazer pouco, mas fazer pouco direito. Então, conseguir aquela espécie, eu vou plantar aquela espécie. E, muitas vezes, o espaçamento vai ser longe um da outra. Se eu for plantar a castanha do Pará, eu vou ter que plantar com pelo menos 20 metros de distância uma da outra. Alguns vão trabalhar com 50 metros, mas, dependendo do arranjo que você faça, é no mínimo 20. Então, você tem que limpar a área onde você vai botar essa, daqui você vai limpar a outra lá, para que você vá implantando as suas plantas. Ou fazendo um outro processo que eu gosto de trabalhar também, que é a faixa. Eu não vou fazer só esse aqui. Eu vou conseguir um material em que eu faço uma faixa agroflorestal. E esse espaçamento aqui vai depender de como que eu quero cuidar desse jardim. Eu vou cuidar de forma mecanizada. Por que mecanizada é interessante para alguns processos? Porque eu vou passar o trator aqui, vou colher o capim e vou acamar o capim na linha aqui. Quando eu faço isso, eu não preciso de tanta capina, e eu consigo mecanizar e deixar o processo mais rápido. Ou não, eu vou pegar essa linha aqui e vou plantar mandioca. Se eu faço isso, eu diminuo a área que eu consigo passar com o trator. Eu posso estar passando com o quê? Com um tratorito, aí eu já diminuo o equipamento que eu posso estar trabalhando. Ou eu vou trabalhar com a roçadeira, ou eu vou trabalhar manual. Tem algumas áreas que o produtor optou, por exemplo, de fazer uma capineira, plantar o capim de corte. Ele tritura o capim de corte e ele traz e coloca na área. Ele não está fazendo a capina e ele fez um espaçamento mais adensado. Mas ele traz essa biomassa de fora. Então, ele produz ela. Então, é o tipo de manejo que você vai estar fazendo, a forma que vai ser melhor. E, às vezes, a forma que é melhor para mim não é melhor para você, não é melhor para você. Cada um tem que entender, dentro da sua realidade, qual é o melhor formato. Qual é o seu relevo. Muitas vezes, um relevo que é muito ondulado, não dá para você ter um processo mecanizado. Ou não dá para ter uma mecanização mais intensa, eu vou precisar ter uma mecanização manual. Então, vai depender de como você quer montar esse processo e que tipo de manejo você vai estar ali adaptando para estar fazendo com ele. E a gente precisa fugir do que a agricultura veio trazendo ao longo do tempo, de dizer assim, a agricultura é uma atividade penosa. Só vai para a agricultura aquele que não estuda. Menino, se você não estudar, você vai para a roça. Né? Já ouviu muito isso. E, pelo contrário, hoje, para ir para a roça, tem que estudar. Hoje, a roça só está contratando quem está bem capacitado. Hoje, tem um nível de qualificação alto para você estar se inserindo nesses processos. E aqui a gente precisa avaliar como fazer esse processo de uma forma inovadora e menos penosa. Eu não preciso estar no cabo da enxada. Cabo da enxada é o último recurso. E, se eu não fiz nada direito, eu tenho um cabo da enxada ali para corrigir. Mas, se eu fizer o processo direito, produzir a biomassa,
montar o processo como um todo, plantar capim, tem algumas variedades que são melhor do que outras, mas eu passar a roçadeira aqui e acamar, eu tenho um processo de produção e melhoria de fertilidade e não estou na capina. E é isso que a gente precisa mostrar para as pessoas, que existe forma de se trabalhar uma agricultura de uma forma mais inteligente e menos penosa. Produção eficiente. Não é porque é orgânico que produz pouco. Não. Tem orgânicos de boa produtividade. Mas eu preciso que o orgânico ele tenha equilíbrio. Não é só a troca do insumo orgânico pelo insumo sintético. É muito mais do que isso. É um processo de construção que eu preciso fazer e que o meu solo precisa estar muito bem trabalhado nesse aspecto. A gente trabalha um processo de produtividade, que eu vou mostrar para vocês aqui, que a gente chama de método 5P. Por que 5P? São 5 princípios da produtividade. O primeiro princípio, o primeiro P, é o solo vivo. Eu preciso ter a bricobiota, eu preciso ter esse processo todo funcionando. Por mais que eu acrescente matéria orgânica, eu tenho que ter vida naquele solo. Ela precisa consumir aquela matéria orgânica para transformar isso em nutriente. Esse é o primeiro. O segundo P é material de plantio. Que material de plantio você vai usar? É uma muda? É uma semente? É uma estaca? É, muitas vezes, uma pulverização que você vai fazer à base de um coquetel de sementes. Então, como que você vai utilizar e que tipo de material de plantio você vai trabalhar? Ali embaixo eu estava olhando, né, na feirinha que estava tendo ali, tem semente de milho orgânico, ou tem soja orgânica. Quantas pessoas já procuraram isso e não acharam? Alguns já me perguntaram, onde é que eu compro o milho orgânico? Onde é que eu tenho soja orgânica? E aqui a gente já está tendo o privilégio de começar a ter uma troca, né, poder comprar, poder trocar sementes nesse aspecto. E tem feiras que você não compra, não. Se você não levar semente para você trocar, você não consegue entrar no processo. Você tem que ter semente para trocar. Eu só troco semente por semente, eu não vendo. Não é uma questão comercial, é uma questão realmente de troca e de estimular que as pessoas comecem também a trazer sementes para esse tipo de momento, né, que talvez seja uma coisa interessante de a gente pensar. Mas que material eu tenho? Porque se eu quero produzir organicamente, agroecologicamente, não adianta eu ficar comprando uma semente que está toda cheia de veneno. Então, qual é esse material? Como ele está vindo? Como é a saúde desse material? Eu estou comprando um material que eu vou plantar e eu vou ter segurança que ele vai estar sadio, ou posso estar levando doença para a minha área? Então, é um outro ponto aqui desse método que a gente tem trabalhado. Um terceiro P é o programa de nutrição de solo e planta. Quando a gente fala solo, normalmente a gente pensa só na adubação, quando você vai colocar a planta ali no berço. Depois eu não tenho que fazer mais nada. Nesse processo aqui, a gente fala de solo e planta. Eu tenho que fazer as adubações de solo e eu tenho que fazer também as foliares. A planta ela tem 2 bocas, a raiz e os estômatos, que ficam ali embaixo da folha. Então, muitas vezes, quando ela está com a deficiência de um nutriente que ela não está conseguindo tirar do solo, eu consigo complementar fazendo a foliar. E quando eu não faço a foliar, ela vai, muitas vezes, perder a produtividade, porque tem um elemento que está ali fazendo com que a produtividade vá embora. E é chamada aí a lei do mínimo. Aquele nutriente que está faltando está tirando ali, derrubando a minha produtividade. Então, a gente trabalha com a planta, fazer adubação foliar. E quando a gente começou a fazer adubação foliar de mandioca, o pessoal pirou, né? Como assim? A gente faz adubação foliar de café. Mas mandioca, ninguém faz adubação foliar. E a gente fez adubação foliar de mandioca, o primeiro resultado foi de 40% de aumento da produtividade. Aí eu falei, uau, 40% já dá para prestar atenção. E utilizando 20% de manipoeira, que é da própria mandioca. Então, você não tem o custo do produto, ou você extrai o produto ali, do que você comprar na rua. Quanto é que custa um adubo foliar hoje? 1 litro, aí você vai comprar por R$120, R$150. Pega a mandioca e faz a manipoeira. E ela é riquíssima, e ela é muito rica em potássio. Uma das coisas que eu escuto também muito é dizer assim, Gélio, eu fui comprar uma goiaba, comprei uma maçã, e não tem sabor. Não é? A gente escuta isso? O que é que falta ali? Alguém sabe me dizer? Está faltando potássio.
O bendito do potássio. É o principal que falta quando a fruta não está doce. E onde é que eu tenho potássio? Muito. Na mandioca. Aí, um dos grandes erros da adubação da mandioca é usar a formulação do NPK 20,05,20. Eu estou dando 20 de nitrogênio e 20 de potássio. Ela quer o dobro de potássio. Já comecei errando aí. Então, a mandioca ela é riquíssima em potássio. Quando eu pego o potássio e aplico nas frutas, elas ficam mais doces. Então, é uma possibilidade. E aí a gente trabalha um programa para isso, onde a gente olha a análise de solo e, a partir daí, começa a desenvolver ali quais são os nutrientes necessários que a gente vai precisar trabalhar para melhorar. Tem áreas, o pessoal diz, bota 4 toneladas de calcário. E eu me assusto com isso. Porque 4 toneladas de calcário é um absurdo. A gente não deve botar nenhuma. 1 tonelada é o máximo que você pode botar se o seu pH estiver extremamente ácido. Você precisa ver como é que ele vai se comportar, repetir a análise e ir a cada ano avaliando e colocando um pouco mais, mas não entrar com 4 de uma vez. Eu fui visitar uma área em Cumuruxatiba, no Prado. A pessoa daqui de São Paulo me chamou para fazer uma agrofloresta lá. Cheguei na área, observei algumas plantas, e perguntei, qual manejo que vocês fazem aqui? A gente aplica calcário. Feliz da vida. Aí fizemos análise de solo, e eu aproveitei para fazer uma análise biológica do solo, que também é uma coisa que a gente precisa incorporar mais nas nossas práticas. O solo estava neutro, ele estava com pH 8, e ele tinha nematóide. Nematóide é uma doença silenciosa, você não percebe que ela está ali, mas ela não permite que você produza. Aí dizia, beleza, se aplicava calcário. Quanto de calcário? 4 toneladas de calcário. Quantas vezes você fez isso? Nos últimos 5 anos. Calcário é barato. Então, se calcário é barato e calcário dá resultado, vamos botar calcário. Aí você bota 1 vez, 2, 3, daqui a pouco não produz mais nada. E reverter um pH de 8 para um pH numa faixa em que a planta consiga extrair o nutriente dali é muito mais complicado. Então, a gente caminha, quando o pH é muito ácido, devagar, do que caminhar, fazer de uma vez e depois você não ter condição de reverter a situação. E a área estava com nematóide e com um processo lá de neutralização do pH. A gente teve que fazer o quê? Por mais que o produtor, naquele momento, quisesse plantar e produzir ali, ele teve que esperar 1 ano. A gente fazendo um trabalho para correção do processo, muito à base de adubação verde, para poder voltar um pouco à condição de que a planta consiga extrair. Algumas espécies conseguem, mas não são espécies comerciais. Então, tem que ter muito cuidado com algumas recomendações de adubação, porque pode ser uma recomendação que vai lhe trazer mais um dano do que, de fato, vai lhe ajudar a construir a fertilidade do solo. Um outro P aqui que a gente trabalha é a questão de espaçamento. Mas, Geili, espaçamento é tudo igual. Eu já vi muito isso. Espaçamento é tudo igual. Eu planto cacau é 3x3, acabou. Não. O espaçamento ele pode ser extremamente variável. Vai depender do seu objetivo. Vai depender do arranjo que você está construindo. Vai depender se você vai mecanizar ou se você não vai mecanizar. Então, o espaçamento muda completamente aqui a questão do jogo. Vai depender muito para que você possa escolher o espaçamento. Eu já recebi várias mensagens aí no WhatsApp, o pessoal perguntando assim, Geli, me fala o espaçamento da mandioca. E aí eu começo a fazer pergunta, eu nunca respondo. Você vai plantar mandioca para quê? Não sei ainda. Eu falei, como é que você vai pensar em espaçamento se você não sabe nem para que você vai plantar mandioca? É para mesa? É para indústria de farinha, de fécula? É para alimentação animal? Para quê? Por que eu estou falando isso? Quando eu estou fazendo um espaçamento de mandioca para alimentação animal, eu estou falando de 50 mil plantas. Estou falando de você plantar extremamente adensado. Estou plantando mandioca para alta produtividade de raiz para farinha, 16 mil plantas. Estou plantando mandioca para mesa. Posso trabalhar entre 8 e 10 mil plantas. Então, vai depender do seu objetivo e do arranjo que você vai estar fazendo com todo o processo. Então, o espaçamento depende muito do objetivo que você está fazendo. Dentro de um...
para o seu consumo. Você pode trabalhar com espaçamento de 1 por 1. O espaçamento convencional de mandioca hoje é 1 por 1, que dá 10 mil plantas no hectare. Um hectare, 100 mil metros quadrados. Um campo de futebol. Mas esse é um espaçamento extremamente tradicional que já não se usa. Eu estou plantando ele só para meu consumo, estou plantando um aipim para mim comer com a minha família. Posso usar 1 por 1. Mas hoje o mais utilizado é 1 por 60. Nesse 1 por 60, a gente chega a 16 mil plantas no hectare. Quando eu estou falando do jardim, eu vou colocar mandioca também no processo? Posso botar. E aí eu posso colocar a mandioca num espaçamento diferente, colocar uma linha de mandioca entre fileiras de agrofloresta, onde eu vou estar priorizando ali que ela dê raiz para a alimentação. Então, eu vou estar sempre plantando e colhendo e mantendo o manejo ali dentro do sistema. Tá? E o último aqui, para fechar, são os tratos culturais. O que são esses tratos culturais? Na época que eu vou fazer a capina, se eu vou fazer o convencional, a época que eu vou fazer o manejo da aplicação do fertilizante, da adubação foliar, a poda, a época da colheita, tudo isso entra dentro dos tratos culturais. E para cada cultura você tem uma realidade. Eu estou plantando banana, ela tem um trato cultural específico. Estou plantando citros, tem um total trato cultural específico. E eu preciso fazer as podas. Quando a gente está trabalhando aí o processo da agrofloresta, podar é muito importante. A gente precisa manter o calendário de poda em dia. É uma das principais atividades que a gente precisa fazer. E, quando a gente começou o processo, a gente dizia assim, implantar é a parte mais difícil. Não é. Posso garantir para você. É o manejo. O manejo é a parte mais difícil. O manejo é a parte que você precisa estar atento, estar se dedicando, e você não pode perder muito o prazo do manejo, porque você atrasa o desenvolvimento daquela cultura ou você atrasa a produção dela. Tem muitas áreas de limão em que você chega e o pessoal diz assim, olha, o limão não está produzindo, não. Esse limão já tem 1 ano aí que não produz nada. Aí, quando você vai ver, nunca foi podado. Em cima da folha tem aquela crosta preta. Está cheia de fuligem. Vários quintais, vários pomares, você chega, isso aí é característico, você encontra isso lá. Por quê? Exatamente porque não fez os tratos culturais. Não está atento a esse calendário. Quando que eu tenho que fazer isso? Estou montando o meu pomar, eu tenho que montar o manejo daquelas culturas que eu já implantei enquanto eu estou implantando as outras. Isso é muito importante, para que a gente consiga ter produtividade. Não adianta eu ter um pé belíssimo se ele não está produzindo, eu quero o fruto dali. Então, eu preciso que os manejos estejam em dia para que essa produtividade possa estar acontecendo. Como é que eu controlo a fuligem, a fumagina ali dos citros? Alguém aqui já teve essa experiência de controlar? Vocês não vão falar para mim que eu vou dizer que a mandioca ela é mágica, mas ela é. Você joga a manipoeira. Agora, não joga de qualquer jeito, não, tá? Não vai dizer que você matou e fui eu que disse que é para você matar. Não é, não. Deixa eu explicar como é que faz. A manipoeira, ela controla... Eu falei dos SIDAs, né, da mandioca. Então, ela é usada como formicida, inseticida, bactericida. E aí, com 3 dias que eu fiz a extração da manipoeira da mandioca brava, eu posso aplicar. Eu faço pulverizações aí com 15% a cada 15 dias. Então, eu boto o quê? 3 litros numa bomba costal de 20 litros e faço a aplicação. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo a adubação foliar, eu estou fazendo o controle da fumagina. Estou com muita fumagina. Faz a cada 15 dias durante 2 ou 3 meses. Depois você pode fazer uma vez por mês só e está resolvido o processo. É por isso que a gente também chama mandioca de raiz mágica. Mandioca mansa, você não tem o ácido. Não tem tantos compostos cianogênicos para você fazer esses controles. Aí é a brava mesmo. Aí a gente deixa descansar um pouco, porque quando você extrai, está muito concentrado. Se você aplicar na folha, vai queimar a folha. Vai parecer que você passou fogo. Então, você deixa uns 3 dias, 2, 3 dias ali, você pode fazer essa aplicação. Só a polpa. Só a polpa. Isso.
A polpa da mandioca ralada, você prensa aquela massa, aquele líquido ali é a manipoeira. Qualquer mandioca. Mas, nesse caso, para controlar os insetos, tem que ser com a mandioca brava. Mandioca brava é mais fácil do que a mandioca mansa. Tem que plantar um pouquinho, nem que seja como dizer assim, esse meu insumo aqui, eu vou guardar aqui para poder estar utilizando ela. Mas é um processo que a gente tem trabalhado e tem tido resultados muito bons. E eu estou numa propriedade, eu preciso produzir os meus insumos. Eu não preciso ficar dependendo de comprar nada fora. Então, no processo de autonomia, né? Para adubação, para fazer um tucupi, dá para fazer algumas coisas com ela. Mas, para mim fazer controle de pragas, controle de doenças, aí eu preciso desses compostos cianogênicos, eu tenho que usar a Brava. Tá? Então, pessoal, a gente tem esse passo a passo, esse método que a gente tem trabalhado, mostrando como que eu vou construir todo esse processo, e as espécies eu vou escolher baseado no que a gente tem de aptidão e de gosto da própria família, buscar os fornecedores para essas mudas, para esse material. Não é tarefa fácil. Muitas vezes, você até encontra o fornecedor, mas ele não consegue te entregar. E isso eu posso falar para vocês, porque eu já me deparei com vários problemas com viveiros nesse aspecto. Já fiz até contrato com o viveiro para me entregar, e ele levou 3 anos para entregar. Então, assim, é um processo que a gente precisa ter paciência, resiliência e muita dedicação para que a gente consiga construir um processo como esse. Mas é extremamente saboroso você entrar numa área e começar a consumir esses produtos. Eu tive na fazenda com o meu esposo e teve um dia a gente não levou comida para lá. E a gente só ficou andando dentro das nossas áreas de agrofloresta. E lá a gente tem uma das frutas que eu mais gosto é o araçaboi. Poucas pessoas gostam do araçaboi, porque ele é extremamente ácido, mas eu amo. E aí é difícil você ter muda de araçaboi. Então a gente ficava catando, conseguia uma muda, plantava, ela morria, aquela dificuldade. E agora a gente consegue ter 20 pés de araçaboi na fazenda. E minha mãe ligou para mim e falou assim: olha, chegou aqui para você uma caixa de araçaboi. Estou congelando. Falei, congela que eu estou chegando. Então, assim, nesse dia a gente só passou por frutas, a gente só comeu fruta. Então, é um processo prazeroso, é um processo gostoso de ver o resultado. Não é fácil, mas é possível. Desde que a gente se dedique, desde que a gente, de fato, tenha isso como foco, a gente consegue fazer e ter esse resultado. Tá? Muito obrigada a vocês aí. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão aí, a gente está aqui à disposição para contribuir e para conversar com vocês. Bom, a gente tem utilizado bastante o mombaça e também o curumim. O curumim ele é um capim de toceira, então ele não alastra dentro da sua área, então facilita para que você faça o manejo. O capim-mombaça, a gente chama até de NPK verde, ele produz muita biomassa e ele já tem uma demanda nutricional um pouquinho maior, ele é mais exigente nutricionalmente. Se o solo for pobre, aí o curumim é melhor. Se não, pode estar entrando com mombaça, que é um excelente produtor de biomassa. O napier, então, se você tem napier e você pode estar utilizando, ele é muito bom. Tem produtores que estão fazendo a capineira, né, com o napier, e aí ele corta lá, pica e traz e coloca na área. Então, ele não faz o manejo dentro da área, ele faz fora e ele traz para a área. Ele achou que o manejo para ele dessa forma seria melhor. Então, se você tem napier, pica o napier e utiliza ele como biomassa. Tá? Então, o napier, você tem o napier roxo, você tem o napier verde, você tem um outro também que é da mesma família, que é o capim-açu. Capim-açu ele é de altíssima produtividade. Você chega a tirar 200 toneladas de capim-açu num hectare ano. Então, ele dá muita biomassa. E aí você pica ela e traz ela para dentro do sistema. Facilita o manejo muito. Se você tem como trazer, tem uma carroça ou tem um trator, como trazer esse material para espalhar na área, é muito melhor. Braquiara. Se você não tem outra opção, vai com ela. Mas se você for implantar, aí é melhor o curumim ou o mombaça. Se você já tem ela natural, maneja ela. Para áreas
tem pouca chuva, como o Cerrado, que a maior parte do ano é seco? Qualquer um desses? Aí é melhor você ter um trabalho mais ligado ao curumim. O mombaça ele é mais exigente do ponto de vista nutricional e também tem uma demanda hídrica um pouco maior. Então, assim, o curumim a gente utiliza acima de 800 milímetros. O mombaça também acima de 800 milímetros. Baixou menos do que isso, aí a gente já tem que procurar outras alternativas aí de capins que sejam mais apropriados para aquela região para poder estar trabalhando. Porque aí ele não vai ter capacidade de rebrota, ou vai demorar para rebrotar em função ali do clima. Então, a gente vai ficando por aqui, agradecendo aí a vocês e vendo que tem, assim, tem um caminho bacana para a gente fazer. É muito gostoso você poder saborear frutas que você plantou, frutas que você importou de outros lugares, trazendo de uma forma saudável para a sua família. Levar para uma mesa um conjunto de frutas diversas, quantidades, você não tem limite de quantidade. Eu não vou comer só uma caixa, né? Porque só comprei uma caixa. Não, você tem uma quantidade, está perdendo na roça, né? Então, pode comer à vontade, doar para as pessoas que estão ali, que estão lhe visitando. Então, é um processo muito saboroso, muito gostoso, e que a gente, quando começa a fazer, vai se apaixonando por ele. E aí, pode ser que, em algum momento, você tenha uma outra dificuldade. Essa é uma dificuldade boa, é a colheita. Quando você tem um jardim implantado, que ele já está em processo de maturação, várias plantas já estão produzindo, a dificuldade que a gente tem é de colheita, mas essa é uma dificuldade boa e é mais fácil conseguir quem vem ajudar a colher. Chama os amigos para fazer uma colheita, que é muito gostoso também fazer esse mutirão. Tá bom? Obrigado, pessoal, e a gente vai continuando e colaborando com o grupo aí durante esse congresso. Um abraço a todos.